Paz do Senhor Jesus para todos. Que alegria mais uma vez estarmos compartilhando um pouco acerca da palavra de Deus, sobretudo tratando sobre alguns assuntos pertinentes à nova vida em Cristo Jesus. É sempre bom nós estarmos atentos para conselhos, para orientações que podemos assim compartilhar uns com os outros, pois é um momento importante na vida de qualquer cristão. É esse momento de início da fé cristã. E no último vídeo que nós comentamos aqui, nós falamos de fato sobre aquilo que verdadeiramente significa ser um discípulo de Jesus e aquilo que não significa ser um discípulo de Jesus. Nesta oportunidade, neste momento, eu queria falar um pouco sobre algumas dificuldades que certamente um cristão, um servo de Deus, há de enfrentar no início da sua caminhada. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, nós deveríamos ter bom ânimo. O próprio Jesus declara isso. Então, uma das dificuldades que podemos elencar, que podemos classificar, mostrar, apresentar aqui para os novos convertidos, uma das primeiras dificuldades que o novo convertido tem é um problema chamado culpa. É isso mesmo. Embora, quando convertidos, quando nascemos de novo, Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nos purifica de todo o pecado, diz a Bíblia, isso na primeira epístola de João, no capítulo 1, mas todo e qualquer novo convertido, ele sofre algum tipo de acusação. É isso mesmo. Muitas vezes ele se sente acusado pelos pecados que já cometera. E essas acusações podem acontecer de maneira externa, ou seja, Satanás pode muitas vezes lançar pensamentos de acusação, de mentira em nossa mente. Muitas vezes amigos que tivemos durante a caminhada sem Jesus, muitas vezes até familiares. Então a culpa é algo presente. E mais, a culpa ela pode surgir nos primeiros passos da fé cristã, por falhas que estamos sujeitos a cometer. No vídeo passado falamos que não estamos isentos de errar. Então a falha está presente na vida de qualquer cristão, de qualquer discípulo de Jesus. Então muitas vezes o novo convertido, por cometer algum erro, falar alguma palavra indevida, tomar alguma atitude não pensada, ou até pensada, mas contrária à vontade de Deus, ele pode sentir-se culpado. Talvez você, novo convertido que está assistindo esse vídeo, pode estar se sentindo culpado em algum aspecto da sua vida. Saiba que isso faz parte dessas dificuldades da caminhada cristã e que tem jeito para isso. Mas uma outra dificuldade que muitas vezes os novos convertidos enfrentam são desprezos de amigos e familiares. É verdade. Há muitos familiares de crentes, de servos do Senhor Jesus, de discípulos do Senhor Jesus, familiares e amigos que muitas vezes, por não entender, por não saber o que significa ser um cristão, estar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes querem desprezar e querem menosprezar ao novo convertido. Muitas vezes acontece até porque algumas pessoas que diziam ser discípulos de Jesus e de fato não eram, tomaram algumas atitudes que decepcionaram os nossos amigos e os nossos familiares. Mas saiba de uma coisa, nós não estamos isentos de passar por adversidades como essas. Faz parte da vida cristã. E o próprio Jesus disse que aquele que não deixa pai e mãe para o servir não é digno dele. E esse deixar não quer dizer abandonar, pelo amor de Deus. É que muitas vezes as ideologias, a maneira de pensar dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, vão de encontro ao Evangelho e nós não podemos abrir mão do Evangelho. Podemos ter um pacto de convivência tranquilo, procurar viver tranquilamente, tratar bem, honrar os nossos pais e os nossos parentes, sem necessariamente negar a fé cristã. Então tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado importante. Uma terceira dificuldade que muitas vezes o novo convertido ele passa são as dúvidas. Isso é importante salientar.
Porque quando começamos uma nova fé, começamos uma vida nova em Cristo Jesus, claro, é como quando chegamos em outro país, surgem sérias dúvidas, dificuldades, problemas e dúvidas que surgem na nossa mente. Ah, como eu devo orar? Ah, como eu devo ler a Bíblia? Ah, como eu devo fazer isso e aquilo? O que eu não devo fazer? Então, dúvidas faz parte da sua vida. Não se deixe levar pelas dúvidas, não se deixe desanimar pelas dúvidas, mas procure pessoas de confiança que possam ajudar a você a dizimar, a diminuir, a minimizar essas dúvidas, e com certeza isso vai ser um problema a menos para você. Outra dificuldade que surge, além das dúvidas na vida do novo convertido, daquele que começa uma vida cristã, também podemos dizer que alguns vícios que nós tínhamos outrora, vícios, maus hábitos. Há pessoas que tinham muitas vezes a prática de usar bebida alcoólica, de se embriagar, muitas vezes de usar drogas, outras, e muitas vezes pessoas também que estavam na prática de práticas sexuais, que muitas vezes a palavra de Deus ela condena. Então, isso também é uma dificuldade. Eu quero dizer que Jesus pode lhe ajudar, e Jesus pode lhe dar graça para fazer você vencer essas adversidades. Uma outra coisa que nós podemos dizer também, claro, são as tentações inerentes à vida cristã. Todo e qualquer cristão ele é tentado. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta que Jesus foi tentado. Então, ser tentado em si não é errado, faz parte da vida cristã. Mas agora eu queria lhe dar alguns conselhos, algumas dicas bíblicas da palavra de Deus, que pode lhe ajudar de fato a vencer um pouco as dificuldades da vida cristã nesta caminhada. De fato, uma das coisas que pode lhe ajudar bastante a vencer as adversidades, nunca se esqueça, é a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. A Bíblia ela é como se fosse o manual do fabricante. Deus criou o homem e Deus estabeleceu a sua palavra para dar as diretrizes para que nós possamos ter uma vida plena na presença de Deus, através da leitura das Escrituras, a leitura da palavra de Deus. No capítulo 1 e o versículo 8 de Josué, a Bíblia diz que nós devemos meditar neste livro, de dia e de noite, e assim Deus nos fará prosperar em todos os nossos caminhos. Certamente a Bíblia ela tem as orientações que Deus tem para os diversos dificuldades, os diversos problemas que possamos enfrentar na vida. Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós não negociamos nada que a palavra de Deus estabelece como verdadeiro, como certo. Ela sim é a palavra de Deus. A Bíblia contém a verdade de Deus para a existência humana. Ela é o livro mais lido em todo o mundo. Ela é um livro que há centenas de anos tem se perpetuado a verdade que nela está escrita. Ela é a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Eu vou lhe dar uma dica: comece a ler pelo Novo Testamento. A Bíblia ela é praticamente dividida no meio. Ela tem a parte do Antigo Testamento, que são os 39 livros do Antigo Testamento. A primeira parte, os acontecimentos antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, a partir de Mateus, que começa a falar justamente dos acontecimentos a partir praticamente do nascimento de Jesus. Então está aqui, temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Eu lhe aconselho, você que está começando a sua vida cristã, comece a ler a partir do Novo Testamento. Comece a ler o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, Marcos, Lucas, João. Você pode também aqui no Antigo Testamento ler o livro de Salmos, o livro de Provérbios. São livros que trazem conselhos práticos para a vida cristã. E uma outra coisa importante, sempre que você lê, sempre que você estudar um livro da Bíblia, procure tirar alguma dúvida. Eu tirei muitas dúvidas minhas
Logo no começo dos meus estudos bíblicos, quando eu lia e não entendia, eu pegava uma folha de papel, isso sim, pegava uma folha de papel, uma caneta e anotava a pergunta e chegava lá no culto à noite, procurava um líder na igreja, procurava uma pessoa madura, talvez um líder de jovens, e procurava tirar as minhas dúvidas, procurava esclarecimentos. Então você, eu não sei, certamente você deve estar sendo acompanhado por alguém, deve estar congregando em alguma igreja evangélica. Procure uma pessoa que possa de fato lhe orientar, tirando algumas dúvidas importantes à medida que você vai lendo a Bíblia. Outro conselho que eu posso dar para você, para lhe ajudar a vencer as adversidades além da leitura bíblica, porque a leitura bíblica alimenta a sua alma, lhe dá força. Uma outra coisa importante está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 27. Em 1 Coríntios capítulo, eu vou ler aqui para você, 12 e o versículo 27, tem uma palavra muito interessante para nós, porque ela vai trazer uma recomendação muito importante. No capítulo 12, o versículo 27, na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que quer dizer isso? É que a igreja ela é considerada um corpo, onde cada um de nós somos membros desse corpo. Qual é o conselho que eu quero lhe dar? Frequente os cultos da sua igreja. Não deixe de participar da escola bíblica dominical. Não deixe de participar dos cultos de doutrina da sua igreja. Não deixe de participar dos cultos aos domingos à noite. Eu acredito que na sua congregação existe algum culto específico para os novos convertidos, né? Em algumas igrejas é chamada de escola do discipulado. Outras igrejas é grupo de consolidação. Em outras igrejas é chamadas de catecúmenos. Não importa o nome que é dado para este culto, mas participe do culto na sua igreja, também que é voltado para os novos convertidos, porque você precisa estar ao lado de outras pessoas que comungam da mesma fé. De antemão, eu já quero lhe deixar uma dica. Claro que na sua igreja, no seu grupo de estudos bíblicos, não há pessoas perfeitas, é verdade. Mas certamente entre essas pessoas, há pessoas que, apesar de serem imperfeitas, são pessoas que querem conhecer a palavra de Deus. Então procure também participar dos cultos da sua igreja. Não se isole. Cristianismo não é isolamento. Cristianismo é um momento de ajuntamento também com outras pessoas. Então, além de você estudar a Bíblia, além de você procurar participar dos cultos de maneira que você possa aprender uns com os outros, eu tenho um outro conselho para lhe dar também. Desenvolva uma vida de oração. E aí eu tenho um texto bíblico para ler para você, que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo de número 12, onde a Bíblia vai dizer o seguinte: regozijai-vos na esperança, tem alegria na esperança. Diz mais, sede pacientes nas tribulações. Olha que conselho maravilhoso. Tenha paciência no momento de dificuldades, de problemas. Não se desespere. Então, procure se alegrar na esperança daquilo que Deus há de fazer na sua vida. Você procure ser paciente na tribulação, mas há um conselho fundamental: seja perseverante na oração, seja constante na oração, não pare de orar. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é uma oportunidade que você tem de ali no seu quarto, na igreja, lá na congregação, talvez em qualquer outro lugar onde você esteja, você se concentrar ali, de preferência fechar os olhos ou de olhos abertos e conversar com Deus. É você apresentar a Deus as suas petições. É você conversar com Deus agradecendo por aquilo que Ele já fez na sua vida. É você também pedir perdão pelos seus pecados e pedir a Deus força para a caminhada. Você vai ver que no decorrer dos dias, você que orava 1 minuto, vai estar orando 3 minutos, 5 minutos,
Daqui a pouco você vai estar orando 10 minutos, porque você vai sentir vontade de compartilhar cada vez mais outras informações com Deus e você vai se sentir fortalecido, porque na oração é uma conversa com Deus. A gente vai amadurecendo essa conversa, a gente vai compartilhando as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas gratidões para com Deus, mas acima de tudo também Deus vai compartilhando, vai falando ao nosso coração de uma maneira toda especial. Então, leia a palavra de Deus, frequente os cultos da sua igreja, procure ter momentos de orações a sós com Deus também na sua congregação. E por fim, eu já falei isso, mas eu volto a dizer isso, tenha paciência e confiança em Deus, sabendo que esses problemas serão vencidos com a graça dele. O Salmo de número 40 e o versículo de número 1, o salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere em Deus, tenha calma, se acalme, tenha paciência de que Deus está no controle de todas as coisas, que não só é você que passa por problemas dessa natureza. Tantos outros cristãos estão passando por problemas semelhantes a estes e maiores do que este em todo o mundo. Mas o conselho que Deus te dá para você, tenha paciência, espere em Deus, confia em Deus, leia a palavra de Deus, ore a Deus, participe nos cultos da sua igreja, fortaleça a sua fé, não desanime. Então, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero desejar a todos vocês que estão começando a sua vida com Cristo, que Deus te abençoe poderosamente, que você possa perseverar no caminho do Senhor, que certamente vai valer a pena, não somente na eternidade, mas aqui também, enquanto servimos a Jesus com alegria. Então, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, e até uma próxima oportunidade neste canal Minutos de Educação Cristã na Web. Que Deus abençoe a todos, em nome